Irmãos, amados, abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Como foi anunciado da igreja, nós iniciamos a exposição desse profeta menor, em ocasião da maneira bem oportuna, né, onde nós chegamos em cada livro da exposição sequenciada, e depois de mais de 1 ano e meio sem vermos os profetas menores, nós vamos ver esse profeta para nossa instrução da parte do Senhor. Malaquias, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o final do capítulo, versículo 14. E filhos da aliança, a palavra que vocês vão contar é culto, tá bom? Me cobraram hoje pela manhã que eu esqueci. Então, dessa vez não esquecendo, a palavra é culto. Assim é a palavra do Senhor, irmãos. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas, desde o nascente do sol até ao poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, que me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis as ofertas. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus bendito, nós queremos aprender de Ti, Senhor, como te adorar, como apresentar-nos a Ti de forma agradável ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, livra-nos do pecado que aqui é acusado e mostra se nós temos cometido esse pecado, para que fujamos dele para Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje pela manhã nós gastamos um pouco mais de tempo vendo acerca do contexto do livro de Malaquias, mas nós vamos só relembrar pontualmente, não desenvolver mais como foi feito pela manhã, para nós avançarmos nesse texto que é um pouco mais extenso. O livro do profeta Malaquias, irmãos, ele foi escrito após o exílio babilônico, quando o povo de Israel retornou do Egito, sendo ele o último profeta desse contexto da antiga aliança, antes da manifestação de Cristo. E ele profetiza num contexto em que o povo de Israel, tendo recebido inúmeras promessas do Senhor, a compreenderam de forma equivocada. Estavam julgando o amor de Deus a partir de uma régua ou de uma unidade carnal. Então, Deus inicia esse livro dizendo que os amava e eles de forma cínica questionam o amor de Deus. E o que levou eles a questionar isso? Porque eles estavam julgando o amor de Deus segundo a prosperidade das coisas temporais. Porque eu não tenho prosperidade, o Senhor não me ama. Porque eu não tenho saúde, o Senhor não me ama. Porque eu não tenho um relacionamento, o Senhor não me ama. Porque eu não tenho isso, o Senhor não me ama.
e medindo o amor do Senhor por aquilo que ele não estabeleceu como medida. E em seguida vemos o Senhor repreendendo esse povo e mostrando que a medida do seu amor está em nós sermos alcançados pelo seu favor e pela sua graça. Está na eleição e não nas coisas que nós podemos ter ou deixar de ter. E como nós falamos hoje pela manhã, irmãos, o livro do profeta Malaquias, ele discorre, ele é construído por meio de uma série de diálogos e quase que como um debate entre Deus e o povo. Nós vimos o primeiro debate, o primeiro diálogo, e agora nós vamos para o segundo, cuja ideia principal aqui, irmãos, é a maneira como a igreja e os pastores lidam com o culto, mostram se eles honram ou não ao Senhor. Preste bem atenção nisso, irmãos, eu vou repetir. O que é que o Senhor nos ensina nesse texto? A maneira como os pastores e a igreja lida com o culto mostra se eles honram ou não ao Senhor. E como ocorre esse diálogo aqui, irmãos? Veja primeiramente a estrutura de sempre, a acusação, a resposta cínica do povo e a refutação do Senhor. Vejamos então a acusação e o cinismo do povo aqui no versículo 6, por favor. O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Irmãos, Deus começa a acusação com uma afirmação retórica que envolve tanto a sua paternidade como o seu senhorio sobre o seu povo. E aqui, irmãos, ela pressupõe a honra e o respeito que são devidos de um filho para com o pai e de um servo para com o Senhor. Ele fala, o filho honra o pai e o servo honra o Senhor. Se isso é assim, onde é que está a minha honra? Então, ele aplica essa estrutura, irmãos, essa imagem para si mesmo. Ele questiona onde está o respeito e a honra que lhe é devido. A pergunta é, por quê? Por que o Senhor está questionando isso a Israel? Sobre onde estava a honra e o respeito que lhe era devido? Em o que, irmãos? O povo não o estava honrando. E como é que o povo responde a essa acusação? Antes nós seguirmos aqui, irmãos, no texto, né, dessa estrutura do diálogo, nós precisamos atentar aqui para pelo menos 3 coisas que já nos são ensinadas nessa passagem, só nesse contexto de afirmação dessa acusação. O primeiro, irmãos, é aos que pensam que a paternidade de Deus não era um elemento ensinado na igreja da antiga aliança. Muitos irmãos lidam novamente por uma influência equivocada do dispensacionalismo com uma ruptura entre Israel e a igreja. E que apenas no Novo Testamento é que vem a ideia de graça de Deus, que vem a ideia de Deus como Pai. Nós acabamos de cantar um salmo que exalta a graça de Deus, perdoando pecados com a sua paciência, com a sua longanimidade. Então, a ideia de graça não era alheia à igreja sob a antiga aliança, muito menos a ideia de paternidade. Sem dúvida, no Novo Testamento isso ganha uma clareza solar pela obra de Cristo e pela doutrina da adoção. Mas a paternidade de Deus, irmãos, é afirmada e reafirmada no Pentateuco, nos livros históricos, nos livros poéticos e nos livros proféticos. Se eu sou pai, ele está pressupondo que ele é o pai da igreja, como ele continua sendo pai dos crentes hoje. E aí vem a segunda coisa, irmãos. Aqui aprendemos também que a paternidade e o senhorio de Deus não se separam. O mesmo grupo que faz isso quer causar uma diminuição do aspecto do senhorio de Deus sob a nova aliança. Muitos querem fazer a separação, irmãos, entre a paternidade e o senhorio dele, como se fazendo isso eles exaltassem e estivessem exaltando a graça de Deus, mas não, irmãos. Deus não separa isso. É da sua natureza, da sua essência, as coisas não mudam. Nós não temos 2 deuses, um no Antigo Testamento e um no Novo. É o mesmo Deus que é Pai daqueles que creem e é o mesmo Deus que é Senhor dos que creem. O seu senhorio e a sua paternidade são exatamente a mesma coisa, porque isso reside no seu próprio ser, irmãos. Deus não separa isso. Antes que se diga, mas isso aí é porque no Antigo Testamento. Irmãos, o Novo Testamento afirma a mesma coisa. Ou nós não lembramos da oração do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus. Porque essa imagem, irmãos, ele começa, eu sou pai de vocês. Eu sou íntimo, eu sou próximo de vocês.
Eu tenho uma afeição e uma inclinação paternal que nenhum outro tem. Os gentios não têm isso, os fariseus não têm isso. Eu tenho para com vocês. Eu sou pai. Mas para que vocês não me tomem de uma forma irreverente, lembrem-se, eu sou Senhor, Pai nosso que estás nos céus. Para que o nosso coração não lide com ele de uma forma irreverente. E ao mesmo tempo, irmãos, você pega, por exemplo, diversos textos, mas, por exemplo, Romanos 1:1, quando Paulo começa, ou em muitas outras epístolas, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo, algumas versões colocam, mas a palavra literal ali é escravo de Jesus Cristo, porque ele é Senhor. Então, irmãos, essas coisas não se separam, que nós não separemos o que Deus uniu no que diz respeito ao seu ser. Como muitos fazem, como se os atributos de Deus fossem uma fatia de pizza, uma pizza fatiada em várias partes, e alguns atributos são um pouquinho maior. Não, a graça dele é maior do que a sua justiça. Não há diferença de tamanho nos seus atributos. Porque ele é justo, ele é gracioso, e a sua graça está em derramar toda a sua justiça sobre Cristo. As coisas, elas não são separáveis, irmãos. Se nós separarmos o que Deus uniu quanto ao seu ser, nós estamos sob risco de formarmos um ídolo, um Baal, e chamarmos ele de Deus. Isso é muito sério. E a terceira coisa aqui, irmãos, que está implícito, mas não vamos nos discorrer mais sobre isso, é aprendermos a honra aos superiores, que é um dever que Deus exige na sociedade. Mantê-la entre os homens na forma como Deus estabeleceu é uma referência à honra que é devida. Imagine vocês, irmãos, o Senhor chega para o povo de Israel pressupondo uma coisa que já foi estabelecida pela sua criação. Na ordem criacional, ele estabeleceu uma estrutura de autoridades. Pais e senhores, filhos e servos, devendo honra, respeito e submissão. E ele toma esse elemento da criação para estabelecer a sua ilustração do relacionamento da igreja com o seu povo. Mas se os homens destroem isso que o Senhor estabeleceu, irmãos, nós perdemos esse elemento que foi estabelecido como ilustração. A honra, irmãos, aos superiores deve ser mantida e defendida por nós. Mas vamos seguir então, irmãos, com o texto, com esse diálogo. E em que consiste essa falta de honra para com o Senhor? O Senhor diz, irmãos, exatamente a quem ele está falando. Veja o vocativo no meio do versículo 6. Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes. É como se, irmãos, o Senhor tivesse, naquele primeiro momento, falado a todo o povo, e agora ele se direciona aos sacerdotes. E por que os sacerdotes, irmãos? Porque os sacerdotes eram os responsáveis por ensinar a igreja sobre como adorar o Senhor, por conduzir o culto na adoração segundo o que o Senhor queria. Então ele se direciona diretamente aos sacerdotes, irmãos. E em que consiste essa honra? Ele diz: sacerdotes que desprezais o meu nome. O nome aqui do Senhor, irmãos, comumente ele faz isso no Antigo Testamento, é uma forma de Deus se referir a tudo aquilo por meio do qual ele se faz conhecido. Os seus atributos, as suas obras. Então, se você perceber o padrão de revelação do Senhor, comumente, quando o Senhor agia de tal forma, então era revelado um aspecto do seu ser através do seu nome. O Deus que me vê, o Deus que é minha força, o Deus que é isso, sempre ligado à sua revelação do que ele era, ao seu nome. Então, irmãos, o nome do Senhor é uma forma de resumir tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. É por isso que tomar o nome do Senhor Deus em vão não é simplesmente falar o nome do Senhor de uma forma irreverente, envolve tudo o que ele é, irmãos. É uma forma de se referir ao que ele é e o que ele faz. Então, irmãos, ele diz que ele mesmo, é ele que está sendo desprezado. Quando ele fala, o meu nome é desprezado por você, ele está falando que ele é que está sendo desprezado. E devemos então, irmãos, entender o que é esse desprezo que o Senhor está se referindo. E ele vai mostrar. Mas antes dele mostrar, veja o cinismo do povo. Veja como é que o povo e os sacerdotes respondem ao Senhor. Finalzinho do versículo 6. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E aí vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Irmãos, essa não é uma pergunta como a nossa que quer entender a questão, não. Essa é uma pergunta, irmãos, extremamente cínica. Eles sabiam em o que eles estavam desprezando ao Senhor. Eles não eram ignorantes acerca do que o Senhor estava acusando eles sabiam. Mas ao invés de tomar a acusação do Senhor e se levantar dizendo, Senhor, nós estamos desprezando o seu nome, nos perdoa, eles levantam de forma cínica.
Em que, Senhor? Desaforo para com o Senhor. Em que nós estamos desprezando o teu nome? E aí o Senhor vai argumentar isso, irmãos. Então veja a segunda parte, a argumentação do Senhor a partir do versículo 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A resposta do Senhor, irmãos, aqui, em suma, é essa. Vocês estão profanando o meu culto. Porque vocês não me adoram como eu disse que deveria ser adorado. Vocês estão me desonrando. Porque vocês desonram o meu culto. E aqui, irmãos, eu preciso deixar claro, antes da gente avançar, que quando o Senhor fala de pão imundo, animal coxo, não é simplesmente o melhor, não é simplesmente o melhor em termos de perfeccionismo ou de melhor de qualidade, porque alguns vão pegar esse princípio aqui e querer aplicar. Não, para a igreja do Senhor nós temos que ter o melhor. É o melhor som, é o melhor cadeira, é o melhor funcionado. Não é isso. Se a igreja puder ter, show de bola. Mas não é esse o ponto do melhor que o Senhor está falando aqui. Ele não está sendo profanado porque a igreja não conseguiu comprar o mais top do ar-condicionado. Porque a igreja não conseguiu adquirir a última versão do som potente, da guitarra potente, da bateria. Não! O que ele está falando aqui, irmãos, é no contexto do que ele regulou no culto do Pentateuco, na Antiga Aliança. Ele havia estabelecido elementos do seu culto e como ele deveria ser adorado. E o povo simplesmente, especialmente os sacerdotes, estavam nem aí para o que o Senhor havia falado, irmãos. Isso é muito sério, queridos. Quem diante de uma acusação dessa ficaria inerte ou acharia besteira a preocupação com o culto ao Senhor e a maneira como ele deve ser adorado? Quem, irmãos? Apenas quem já o despreza em seu coração vê as questões concernentes ao culto como besteira. O livro de Malaquias, irmãos, mostra que isso não é besteira. O livro de Malaquias mostra como isso é sério e como que isso está radicalmente ligado ao nosso coração, como nós vimos hoje pela manhã. O Senhor se levanta, irmãos, rapidamente, ou melhor, aqueles que se levantam rapidamente diz: isso é radicalismo, sem nem honestamente considerar o que a Escritura diz. Deveria ouvir atentamente o que o Senhor vai falar em seguida, irmãos. É muito sério o que o Senhor está falando aqui, queridos. Em momento algum, a igreja reformada tratou o culto de uma forma trivial. Levou com muita seriedade. Tão a sério que um dos documentos que os nossos pais produziram, além da confissão e os catecismos que nós subscrevemos, foi um diretório de culto público. Para que houvesse clareza em nós adorarmos ao Senhor segundo o que Ele diz. E aí o Senhor argumenta aqui, irmãos, a partir de 4 argumentos. O primeiro argumento é esse que nós lemos no versículo 7. Eles estavam oferecendo pão imundo diante do Senhor. Eles estavam oferecendo animais coxos, animais enfermos. O Senhor, irmãos, havia estabelecido para o culto que a igreja prestaria a ele, sob a antiga aliança do Pacto da Graça, a manutenção de pães, os chamados pães da propiciação, que tinham seu papel como uma forma de pregação do evangelho sobre as sombras. Havia uma forma de preparo, havia uma forma de troca de pães, havia uma forma de manutenção, e tudo isso tinha o seu papel sob a antiga aliança, irmãos, no culto a ele. Ao oferecerem a ele da forma diferente que ele instituiu, eles estavam desonrando e desprezando. E é interessante, irmãos, a imagem que ele usa de pai, porque muitos pais sentem a mesma coisa quando orientam seus filhos, eles simplesmente desconsideram a ordem do seu pai. É um desprezo explícito. E não simplesmente a ordem, mas o desprezo à pessoa. E então ele diz, irmãos, vocês estão fazendo, é como se o Senhor falasse aqui para eles, vocês estão fazendo explicitamente o que eu não ordenei. Vocês estão fazendo o contrário do que eu disse. Por exemplo, quanto aos pães. São simples pães? Não.
Eu prescrevi algo acerca desses pães. E vocês ainda perguntam, em que estamos profanando o teu nome? Então o Senhor vai ao âmago, irmãos, da questão. Veja o versículo 7, finalzinho dele. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Nisto que pensais. Irmãos, o Senhor está nos dizendo que há uma íntima relação entre o que fazemos para Ele no culto. Há uma íntima relação com a nossa preocupação e desejo de fazer o que Ele ordenou e o que é do seu agrado com o que está em nosso coração. Se nosso coração pensa que a mesa do Senhor é desprezível, desprezível será o nosso culto. Se o nosso coração pensa que o culto do Senhor pode ser feito da forma como nós queremos, ou como a nossa geração concebe e inventa, irmãos, o nosso coração está mostrando total desprezo, queridos. Ao agirmos desprezando o que o Senhor fala e quer para o seu culto, que será prestado a Ele, estamos pensando em nosso coração, o culto do Senhor é desprezível. Eu vou repetir. Ao nós desprezarmos o que o Senhor fala que Ele quer no seu culto, irmãos, nós estamos declarando de outra forma e expressando o que está em nosso coração. O culto do Senhor é desprezível. Você pode nunca falar dessa forma. Essas palavras podem nunca sair da sua boca. Mas se no nosso coração, irmãos, não há nenhuma preocupação em saber o que é agradável do Senhor no culto, é isso que está ali, queridos. Não importa quanta sinceridade queiramos usar para justificar isso. Sem dúvida, irmãos, não me entenda mal, a sinceridade é requerida na doutrina do culto, mas ela não pode ser usada para simplesmente desprezar o que o Senhor quer para o seu culto. A doutrina, irmãos, que trata do culto e de fazer o que Deus quer nele, ao nos apresentarmos para a adoração a Ele, foi chamada pelos presbiterianos de princípio regulador do culto. Se você ainda não aprendeu o nome dessa doutrina, você aprenda agora. Princípio regulador do culto. Ao invés de agir como os luteranos, os anglicanos e os romanistas, os católicos romanos, que diziam e dizem ainda, se Deus não proibiu, então podemos fazer no culto. E isso é basicamente, irmãos, o que o evangelicalismo brasileiro faz hoje. Se Deus não proibiu, então a imaginação carnal ou frívola voa longe, pensando em todo tipo de invenção no culto. Não tem limites. Ah, é bom senso. Não tem limites. Vai desde gente entrando na igreja de motoca, entrando de paraquedas de rapel, até todo tipo de marmota no culto. Deus não proibiu. Ele não proíbe lá que o pastor possa pregar de palhaço. Proíbe? Não. Então por que não? Ele não proíbe lá que a gente faça tais e tais coisas. Então, e aí todo tipo de coisa, irmãos, é colocada. Ao invés disso, os presbiterianos viram a ênfase nas escrituras de que Deus diz como Ele deve ser adorado. Ele faz isso na condição de Senhor e Rei da igreja. Ele faz isso na condição de dono da casa. Ele faz isso na condição daquele que vai receber a oferta. A igreja, então, irmãos, deve fazer segundo o que Ele disse. Assim, o princípio não é, se Deus não proíbe, então podemos fazer. O princípio é, faremos no culto e como culto a Deus, o que Ele mesmo nos ensinou e ordenou que devesse ser feito, com o espírito que deve ser feito. Irmãos, se não ficou claro ainda, a gravidade do que está em voga aqui, irmãos, é que o culto é a expressão pública do que a igreja acredita sobre Deus, sobre si mesma e sobre a salvação. O culto, irmãos, é um reflexo do que pensamos acerca de Deus. Não é à toa que um princípio acerca da adoração repetido desde a antiga aliança é: vocês se tornam segundo aquilo que vocês adoram. O povo de Israel adorou um bezerro de ouro no deserto e chamou esse bezerro, preste atenção, chamou esse bezerro de Javé, o Deus que os tirou do Egito. Eis o Deus que te tirou do Egito, Israel, o bezerro de ouro. A primeira coisa que Deus fala acerca desse povo que passou a adorar um bezerro de ouro é: esse povo é povo de dura cerviz. Eles se tornaram segundo aquilo que eles adoram.
Isso é repetido em todo o Antigo Testamento. O Salmo 115, por exemplo. Os ídolos têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles todos que os fazem e os adoram. Porque é uma íntima relação, irmãos, entre a nossa expressão pública e comunitária de louvor ao Senhor e o que nós cremos acerca de Deus. Há uma relação entre o nosso culto e o Deus que nós estamos adorando. Olhe para o culto de uma igreja. Entenda corretamente cada parte e o seu conteúdo, as suas ênfases e os seus momentos, e você verá qual é o Deus que aquela igreja está adorando. Você verá os atributos dele sendo expressos em cada momento da liturgia. O que está sendo expresso, irmãos? A pergunta então é: o que está sendo expresso é condizente com o Deus que está sendo adorado? Isso é muito sério, irmãos. Por exemplo, na Grécia Antiga, a deusa do amor, Afrodite, era adorada por meio de orgias sexuais. A adoração a essa falsa deusa, exatamente igual ao que ela era. O culto e a adoração, irmãos, e o Deus que é adorado estão intimamente ligados, irmãos. Por isso, reverendo Augusto Nicodemos diz: as pessoas podem até querer adorar a Deus do seu modo, do modo delas mesmas, mesmo estando cheias de boas intenções, mas quem regula o culto a Deus é Ele mesmo, não nós. Não devemos inventar uma maneira própria de adorar a Deus, pois Ele dirá: o que está sobre o altar é pão imundo, se assim nós insistimos em fazer, irmãos. Esse é o primeiro argumento, irmãos, do Senhor ao povo. E agora vem o segundo argumento, que basicamente trata da mesma coisa, só que com a ênfase em termos de comparação, que foi o versículo 8. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, não é isto mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Agora apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, irmãos, novamente é o mesmo padrão. O Senhor não havia estabelecido animais coxos para serem entregues. Era o primogênito da madre, um animal sem defeito, sem mácula. Havia detalhes prescrevendo qual era o tipo de animal. E o povo estava simplesmente desprezando. Só que aqui a ênfase, irmãos, recai sobre uma comparação. Novamente, ele lança perguntas retóricas, cuja resposta nós sabemos. Não é isso mal? Vocês ainda têm dúvida se vocês estão me desprezando ou não? Vocês não acham isso mal? A resposta a gente sabe qual é, irmãos. Por isso é dito que há aqui um cinismo, irmãos. E eis a ênfase. Ele desafia que apresentassem aquilo que eles estavam oferecendo para ele ao governador. A uma autoridade humana. Ora, se um homem, um reles mortal, não aceitaria tal oferta, por que nós pensamos que Deus aceitaria, irmãos? Vocês são mais diligentes em apresentar coisas boas e que agradem aos homens do que a Deus, o Senhor diz ao povo. São muito mais diligentes. E este, irmãos, é o nosso mal. Ele está nesse ponto aqui, conforme o Salmo 50, 21. Tu tens feito essas coisas e eu me calei. Na verdade, pensavas que eu era como tu. Mas eu te interrogarei e colocarei tudo na tua presença. Nós, irmãos, muitas vezes pensamos que Deus é como nós, quando Ele é aquele que está sentado num alto e sublime trono, cujas orlas a glória enche a terra, e os serafins, os seres mais santos, estão cantando diante dele: Santo, 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 são os exércitos, estão cobrindo a sua face, porque não conseguem ficar na sua presença santíssima. É esse o Deus que nós estamos adorando hoje, irmãos. Se nós entendêssemos que esse é o Deus que se faz próximo a nós por causa de Cristo, mas que não mudou a sua natureza, muito pelo contrário, enviou Cristo exatamente por causa da sua natureza, nós jamais abriríamos a boca para falar que tal e tal coisa, essa ideia de o princípio regulador do culto é radicalismo, irmãos. Apenas um coração que não apreendeu o Deus que é revelado na Escritura Sagrada vai insistir nesse tipo de pensamento, irmãos. Vai insistir nesse tipo de pensamento. Ora, irmãos, eu falei, parece que a gente faz de Deus qualquer um, mas
não seria preciso dizer assim, é menos do que qualquer um. Porque, irmãos, nós nos desgostamos quando nos dão aquilo que não é do nosso agrado. Curioso, né? Se lhes dão um presente ou nos dão algo, nós nos desgostamos. Eu não gosto daquilo. A pessoa não procurou saber o que é que me agradava e quis me dar um presente. Isso nos dá desgosto. Se isso é conosco, irmãos, quanto mais para com o Senhor Deus. Quanto tempo a igreja evangélica brasileira continuará nessa tolice de reduzir ao Senhor a uma criatura desprezível, irmãos? Imagine isso. Nara, queridos, ela odeia mamão, mas ela odeia mesmo. Muito ela odeia mamão. Agora imagine que no dia do seu aniversário, ou no nosso aniversário de casamento, eu lhe presenteasse com um belo mamão papaya. Amor, pensei em você, eis o meu presente. Ou trago uma mesa de café da manhã, cujo elemento principal é mamão. Como ela gostaria disso, irmãos? Como ela gostaria disso? Eu desprezei totalmente aquilo que ela me disse que se agradava e que se desgostava. Então, nós não aceitamos para nós mesmos. E porque nós pensamos que para Deus qualquer coisa serve. E eu estou me referindo novamente a qualquer coisa, não em termos de qualidade, de elementos tecnológicos ou estruturais. Eu estou falando da estrutura do culto. Do que efetivamente é feito ao Senhor, irmãos. Ele é rico em misericórdia, imensamente rico, irmãos. Infinitamente rico. E essa é a razão de nós não sermos consumidos. E de durante anos, talvez até o dia de hoje, nós termos cultuado a Ele de forma desagradável e nós não sermos consumidos por Ele. E de nós não sermos consumidos por nossas imperfeições e corações, mesmo quando nós procuramos fazer aquilo que é agradável a Ele no culto. Ele nos aceita, irmãos, em Cristo sempre. Não por nossa performance, mas por Cristo. Porém, irmãos, esse mesmo Deus, que é riquíssimo em misericórdia, diz nas letras da Nova Aliança, Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, por isso, recebendo o reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Irmãos, essa maneira dicotômica de lidar com o ser de Deus, como se a sua misericórdia e graça pavimentasse o caminho para o pecado e por desprezo de nós sabemos o que é agradável a Ele, não é evangelho. A graça não anula, irmãos, o chamado do Senhor de nós pararmos e ouvirmos, Senhor, que é do teu agrado. Nós recebemos esse reino inabalável já. Nós não estamos tentando entrar nesse reino, nós já estamos nele. Nós queremos saber então o que te agrada, para te prestar esse culto agradável ao Senhor. Usar a misericórdia para desprezar, fazer o que é agradável ao Senhor, irmãos, é um grave e seríssimo pecado contra a misericórdia, irmãos. A misericórdia nos dá a certeza de que nós seremos aceitos apesar de nós, mas a misericórdia não nos dá um carimbo de validade, uma autenticação de que façam o que vocês quiserem. Fica à vontade, não se preocupem se eu gosto ou não do que vocês estão fazendo. Nara poderia, irmãos, até ser um pouco mais misericordiosa, se o mamão fosse trazido a ela no primeiro dia de casamento, no primeiro dia após o casamento. Amor, eu não gosto de mamão, mas depois que eu estive em um relacionamento com ela, insistir no desprezo a isso, é um desprezo a ela, irmãos. Da mesma forma com o Senhor, queridos. E para que fique claro isso, o Senhor então apresenta o terceiro argumento. Veja, por favor, o versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Como suplicar o favor de Deus, irmãos, se não se apresentam diante dele com a oferta que ele aceita? E novamente, irmãos, eu não vou desenvolver esse argumento porque eu vou deixá-lo para o final, que ele é o ponto principal disso tudo aqui.
Isso aqui é o que aponta para Cristo. É nisso que mostra que o princípio regulador do culto não é regra de fariseu despida de Cristo. Não há dicotomia entre Cristo e o princípio regulador do culto. Muito pelo contrário. O princípio regulador do culto é uma exaltação de Cristo. Mas que fique claro aqui, irmãos, que ele está falando aqui, o ponto importante é a aceitação dessa doutrina. Novamente, irmãos, eu devo lembrar que nós não somos aceitos por nossa performance. Não é isso que o Senhor nos ensina. A questão é desprezar conscientemente o Senhor. É uma contradição com esperar ser aceito por Ele. Se não ficou claro para você, então imagine um ímpio que passou toda a sua vida desprezando ao Senhor e morreu em desprezo ao Senhor. Ele seria tolo ou sábio em achar que seria aceito pelo Senhor no último dia? Tolo. É isso que o Senhor está falando. Vocês me desprezam reiteradamente, vocês não estão nem aí para mim. Vocês querem ser aceitos por mim? O quarto argumento, irmãos, eu diria o fortíssimo argumento, está no versículo 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Irmãos, o Senhor agora leva a questão ao nível dos afetos, para que nós entendamos, para que o povo entendesse o quão séria e grave é aquela questão. Ele explica o seu desejo de que as portas do templo, onde o culto era prestado sob a antiga aliança, fosse fechada, irmãos. O que está pressuposto aqui, queridos, novamente, se você ainda não entendeu isso, que fique claro, ele está dizendo, eu não tenho prazer em vós. Por quê, irmãos? Porque a expectativa do Senhor no culto é um relacionamento de prazer e deleite. Nós estamos cantando ao Senhor com o coração cheio de gratidão, de exaltação. Nós estamos orando ao Senhor com fé de que Ele nos ouve, que nós não estamos orando ao léu. Nós estamos ouvindo a sua palavra sendo pregada porque nós cremos que aquilo não são ideias de um homem ou teoria de um indivíduo. É a santa palavra do Senhor. Isso é um relacionamento de prazer. O Senhor tem prazer quando o seu povo se reúne. O Senhor tem prazer em receber a adoração do seu povo, irmãos. E aqui ele deixa claro, eu não tenho prazer em vocês. Imagine, irmãos, sob a antiga aliança, Deus afirmar isso, o quão grave e sério era esse pecado. O templo na antiga aliança, irmãos, ele tinha um papel fundamental em todo aquele processo da revelação. E o Senhor dizer que preferiria que fechassem as portas do templo. O quão sério é isso que o Senhor está falando aqui, irmãos? Ele diz a razão para que não fique dúvida. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não aceitarei da vossa mão a oferta. Você consegue imaginar, querido, Deus se voltando para nós após o culto e dizer que não tem prazer no que foi feito? Você consegue ficar indiferente a isso? Quem, irmãos? Quem consegue achar de sua menos importância tal coisa? Quem, irmãos, ficaria despreocupado e tranquilo quanto ao culto ao Senhor, sobre como adorar a Ele de forma agradável ou não? Quem abriria a boca para dizer que isso é radicalismo? Responda-me, quem? Quinto argumento, irmãos, que o Senhor vai usar aqui para mostrar que esse povo está realmente desprezando Ele, diz respeito ao tédio no culto. Veja o versículo 13 e 14. Do versículo 11 ao 12, irmãos, ele repete alguns pontos desse desprezo por não fazer aquilo que ele diz. E aí o versículo 13 vem um novo argumento. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão? Irmão, você percebe a ênfase, a palavra que é repetida aqui, vocês me desprezam, vocês me desprezam, vocês me desprezam. Aqui, irmãos, o Senhor mostra o que estava no coração do povo. Dos sacerdotes ao povo, eles viam o culto como uma canseira, como algo tedioso.
Olhavam para ele como algo enfadonho. E o Senhor explicitamente reprova isso neles também, irmãos. O Senhor explicitamente diz que lidar com o culto dessa forma é desprezar a Ele. Ora, irmãos, quantos de nós não vemos o culto da mesma forma? Quantos não olham para o culto como qualquer outra programação, julgando sua atratividade, se vai ser legal ou não, se vai me deixar empolgado ou não? Uma geração meninice, que precisa o tempo todo ficar sendo encorajada para ficar pulando feito pipoca. Isso não é vida cristã, irmãos. Isso não é cristianismo. E se porventura o culto não fizer isso, ou não eu achar tão empolgante, se não for voltado para me ensinar, para me animar, eu considero um enfado. E sem dúvida, irmãos, eu vou afirmar, até porque nós vamos voltar a essa doutrina novamente pelos mesmos motivos que a gente está revisando muitos pontos na nossa caminhada como igreja. Essa estrutura de cultinho, em que você cria um culto separado para crianças, é uma manutenção dessa visão equivocada que o Senhor está reprovando aqui. A criança vai adorar do seu jeito. Ela vai ficar sendo encorajada, vai ficar pulando, feito pipoca o tempo todo. Sempre tratada de forma frívola. Ela não está aprendendo a adorar o Deus Santíssimo com toda a reverência que a igreja adora. Aí quando cresce, chega na adolescência, os pais e as igrejas não sabem o que fazer. Ah, nosso filho não quer mais ficar no culto. Aí se afasta da adolescência. Não! Isso foi porque a igreja esqueceu do que o Senhor falou, que os filhos fazem parte do culto com o povo de Deus. Porque eles são igreja junto com o povo de Deus. Porque eles estão sendo treinados e ensinados a adorar esse Deus. A ver que isso aqui não é enfadonho. Que isso aqui é muito importante para os seus pais. Que a vida não é construída sobre empolgacionismos. Ficar afagando o ego e fazer ficar pulando feito a pipoca. Não, irmãos. Gerações após gerações têm crescido dessa forma e as pessoas não entendem por que muitos viram as costas na adolescência. Por que muitos têm uma fase difícil na adolescência. É porque o evangelho não foi apresentado para ele como ele de fato é. Foi apresentado como uma chocarrice. Foi apresentado como uma coisa abobalhada. E não com a glória, reverência e grandeza que ele é. Diante do Deus grandiosíssimo que ele é. Quantos não deixam de ir para o culto, irmãos, por alguma outra proposta de atividade mais empolgante e o tem por enfadonho? Tudo é melhor, menos o culto. Tudo atrai mais, menos adorar o Senhor. O Senhor está dizendo, irmãos, que a questão não está, o problema não está no culto. O problema está no coração do adorador. O problema está no coração do adorador. E se é o seu caso, deixa eu perguntar uma coisa. A eternidade realmente é o seu lugar? Não me entenda mal. Eu não estou dizendo que você é salvo por achar o culto enfadonho ou não. Não é isso. Mas que sim, os salvos passarão a eternidade em adoração ou na presença do Senhor. E sabe o que é o culto público, igreja? O culto público com a igreja reunida é experimentar dessa realidade eterna hoje. Mas se você o vê como enfadonho e com desprezo, você ainda acha que o seu lugar é a eternidade? Você despreza o tira-gosto da eternidade. Você acha mesmo que o seu coração deseja o prato principal? Os que acham, irmãos, adorar o Senhor ou viver para Ele em cada segundo da sua vida como algo chato, enfadonho, uma canseira, sem dúvida ouvirão do Senhor isto: eu estou cansado de vocês, apartem-se de mim. Não me desejou em vida, me desprezaram, o seu lugar então não é o meu lado na eternidade. O amor, irmãos, a adoração ao Senhor é um grande termômetro de como está o nosso coração. Não à toa, irmãos, o Senhor fala isso, Ele fala tudo isso agora no apagar das luzes da antiga aliança. Exatamente, para que quando chegasse a nova aliança,
ninguém olhasse para trás e falasse assim, não, esse cuidado e esse zelo com a adoração ao Senhor é coisa da antiga aliança, veja, foi falado lá no Pentateuco, no apagar das luzes da antiga aliança, num livro que se mistura com uma quantidade exorbitante de profecias da vinda de Cristo, da manifestação de João Batista, da sua obra como Messias. Ele coloca a reverência à sua adoração. Ele mostra e prova como que a adoração e o nosso coração, a nossa vida com Ele, está intimamente ligado uma coisa a outra, irmãos. Para que nós não víssemos essas coisas como algo desprezível ou algo momentâneo da antiga aliança. Você tem se cansado do culto? Você tem considerado ele uma canseira? Você acha uma perda de tempo os tempos de oração privada e familiar? Você considera uma canseira viver da forma como Deus quer? Se sua resposta for sim a essas perguntas, cuidado. Cuidado. Antes de avançarmos, irmãos, para o último e mais importante ponto ou argumento, que, como eu falei, é o maior desse texto, vejamos outra coisa que aqui nos ensina, irmão, de forma prática. Primeiro, você percebe que o tempo todo o Senhor trata essa questão não como mero externalismo. Veja novamente aqui os elementos, irmãos. Versículo 7. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Onde está a minha honra? A maneira como vocês lidam com isso, que canseira. Tudo isso aqui, irmãos, está remetendo não apenas para os aspectos externos, mas também para o aspecto interno. E mais, novamente, falando de novo, o interno como fluindo e desembocando no externo. Eles estavam fazendo esse desprezo todo externamente porque o coração deles não estava honrando o Senhor. Por que isso está sendo destacado aqui, irmãos? Porque os que desprezam, os que lidam com o culto como se fosse mero externalismo, ou negando as questões externas como se fosse mero subjetivismo, como se tudo girasse em torno apenas da sinceridade, ambos estão cometendo erros, irmãos. No culto não se contrapõem esses dois aspectos. O que importa é a sinceridade. Dizem os que desprezam o aspecto externo de fazer o que Deus mandou fazer. Ou então, faça da forma correta, isso sim é importante. E aí dizem os que desprezam o aspecto interno, o coração. Os homens, irmãos, querem colocar um contra o outro, mas Deus não colocou. Qualquer uma dessas alternativas, irmãos, estão erradas. Qualquer uma dessas alternativas é mais fácil para a nossa carne. Sim, é mais fácil um mero externalismo, irmãos. Sim, é mais fácil só uma sinceridade que não pode ser julgada por nada. Mas a verdadeira adoração não é assim. E não é esses os verdadeiros adoradores que o Senhor procura. Não são os que contrapõem um ao outro. Aqui, irmãos, o tempo todo Deus falou tanto da forma quanto do coração. E a doutrina bíblica, irmãos, do princípio regulador do culto que nós professamos, foca as duas coisas. Novamente, como eu já falei para a igreja, veja os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, quem nós adoramos. Não farás imagem de Deus, como nós o adoramos no aspecto externo. Não é por meio de imagens, mas segundo o que ele diz. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, como nós adoramos no aspecto interno. As duas coisas, irmãos, andam lado a lado. Percebe? Forma e coração andam juntos. Fazer o que Deus quer, com o coração que Deus quer, é a verdadeira doutrina do culto, irmãos. Não podemos diminuir nenhum desses dois e nem querer se opor à forma que Deus quer, dizendo que isso vai tolher o coração que Deus quer. O Senhor regula as duas coisas, irmãos. O Senhor diz como devem ser as duas coisas. Se enfatizarmos só o externo, seremos como os fariseus que honram a Ele com os lábios, mas o nosso coração está longe. Se enfatizarmos só o interno, seremos como os samaritanos, achando que Deus aceita a nossa adoração quando nós desprezamos totalmente o que Ele falou. E eu estou me referindo aqui a João 4, quando a mulher samaritana pergunta ao Senhor qual é a adoração que o Senhor se agrada. Eles adoravam em Samaria, mas o Senhor disse que a adoração tinha que ser em Jerusalém. Mas eles estavam adorando sinceramente, eles pensavam. Os verdadeiros adoradores, irmãos, que o Pai procura, são os que adoram em espírito e em verdade. Uma adoração espiritual e que condiga com a sua palavra. Portanto, irmãos, não fazemos no culto o que nós achamos legal,
o que nossa cultura começa a aplaudir, ou a modinha inventada do momento. As Escrituras são claras. Deus prescreve o seu culto porque nós não sabemos como adorá-lo. Nós não sabemos, irmãos. É por isso que toda ideia... vamos fazer uma coisa legal. Veja o que o povo veja o que o mundo está fazendo, vamos fazer igual. Isso é tolice. Nós não sabemos como adorar o Senhor, queridos. Precisamos que o Senhor nos ensine. Esse é o pressuposto da doutrina. Embora mudando a forma, o princípio é o mesmo, tanto na antiga quanto na nova aliança. O texto de Hebreus, irmãos, que nós já citamos, já lemos, por exemplo, ele fala isso. Adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está citando, sabe qual texto aqui, irmãos? Um texto do Antigo Testamento, para falar da mesma coisa. Porque, embora a forma externa da adoração tenha mudado, o princípio continua o mesmo. O Senhor continua regulando o seu culto. E nós temos que adorar da forma que lhe agrada. O princípio moral e espiritual é o mesmo. Não cultuamos segundo achismos, modismos, culturalismos ou tradicionalismos. Nem segundo as nações vizinhas. Lembra disso? Não adorem-me como os povos ao seu redor adoram seus falsos deuses. E o que mais a igreja tem feito como é que eles estão fazendo? Vamos fazer igual? Vamos fazer igual para atrair as pessoas? E estão atraindo as pessoas não para a glória do Deus verdadeiro, mas para um ídolo. Cultuamos segundo o que Deus ordena, irmãos. E novamente, irmãos, para que fique claro que não é externalismo, o Senhor enfatiza a disposição do coração, queridos, de forma que o princípio regulador do culto regula o nosso coração e regula o que nós fazemos. A segunda coisa, irmãos, antes do último argumento, é que veja a ênfase que o Senhor coloca no papel dos ministros do Evangelho quanto à liturgia e ao culto. Na antiga aliança, irmãos, os sacerdotes eram responsáveis pelo ordenamento do culto. Eles tanto ensinavam como deveria ser, quanto conduziam o povo nessa adoração. Sem dúvida, irmãos, o sacerdócio da antiga aliança não é o mesmo, exatamente igual em termos de correspondência com o ministério da palavra. O ministro da palavra não é um mediador entre o Deus e o povo, como o era em seu papel tipológico, o papel do sacerdote, para apontar para Cristo como mediador. Agora, porém, irmãos, os ministros são embaixadores, e é aqui que reside a questão. A liturgia, irmãos, é papel dos ministros do Evangelho. Quem conduz são os ministros do Evangelho, porque é a eles que o Senhor chama. Eles têm que conduzir a igreja, ensinar a igreja do porquê que assim conduzir, e colocar a igreja para fazer e conduzir nesse sentido. Porque é deles que o Senhor vai cobrar. Agora vem o último e mais importante argumento, irmãos. Versículo 11, por favor. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e traz as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações. E lembremos novamente o versículo 9. Agora, pois, suplicais o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com as ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. O último argumento aqui, irmãos, é que Deus não ficará sem adoradores verdadeiros sobre a terra. Antes que nós nos desesperemos pela nossa loucura e pela loucura do seu povo, ele não permitirá que inexista sobre a terra aqueles que o adorem segundo o que ele quer, irmãos. Ele fez isso nos dias de tal povo que o desprezava. Ele continua fazendo o mesmo, e ele está à procura destes. Ele os fará nascer. A questão é, nós estamos entre eles, entre os adoradores que não desprezam o que ele fala. E aqui vem o grande ponto, irmãos, do princípio regulador guardado até o final. Ele só aceita o princípio mais básico do princípio regulador. Ele só aceita aqueles que estão em Cristo e se achegam por meio de Cristo. Se você despreza Cristo, você comete o maior de todos os desprezos. O ponto principal do princípio regulador do culto é que se você quer se aproximar de Deus, só pode fazê-lo por meio de Cristo. Não importa o quanto externamente você faça o que é agradável a Ele, você esqueceu o principal. O princípio regulador também diz
No meu culto, eu só aceito aqueles que vêm com a oferta de Cristo em suas mãos. Nós nos aproximamos de Deus, irmãos, confiados no mérito de Cristo. O que estava implícito, irmãos, o tempo todo nesse texto, como foi lido no versículo 9 e 10, é que Deus primeiro aceita o ofertante para aceitar a oferta. E se ficou alguma dúvida, lembremos do Éden, após a saída do Éden, Gênesis capítulo 4. Caim e Abel se apresentam diante do Senhor para ofertá-los. E o Senhor claramente diz, e ele aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. A estrutura é essa, irmãos. Nós precisamos ser aceitos pelo Senhor para que a nossa oferta seja aceita. E como é que nós vamos ser aceitos por Ele? Se nós nos agarrarmos à oferta de Cristo. Esse é o primeiro ponto, irmãos, e mais importante. Antes de pensarmos que a primeira e mais importante oferta são os elementos do culto, e eles são importantes, mas não é a primeira e mais importante, a mais importante é, estamos em Cristo ou não? Se aproximar do Senhor sem confiar em Cristo, sem ter Ele por mediador, é a maior de todas as blasfêmias e pecados contra o seu culto. É um desprezo a Ele, irmãos. Ele nos aceita em Cristo sempre, não por nossa performance. E estando em Cristo, Ele nos chama. Aprendam a fazer aquilo que é do meu agrado, no meu culto. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos cegos, Senhor, e ignorantes quanto quem és Tu e quanto a maneira de nós nos aproximarmos de Ti. E por isso bendizemos ao Senhor por nos ensinar a Tua palavra o que é agradável ao Senhor. Ó Deus, que a nossa adoração como igreja local prestada a Ti seja externa e internamente agradável ao Senhor. Que nós adoremos com o coração, com a adoração que o Senhor exigiu, da forma como o Senhor requer. Sabemos, Senhor, que nós não faremos de forma perfeita, Senhor. E por isso, Pai, nós nos remetemos ao ponto mais importante de tudo isso. Aceita-nos em Cristo, Senhor. Apesar de toda a nossa fraqueza, em toda a disposição de fazer o que é agradável ao Senhor, e da nossa inconstância do nosso coração, Senhor, não nos rejeita, porque nós nos aproximamos em Cristo e por meio de Cristo. Receba a nossa adoração, Senhor, nos ensina a Te adorar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.